Tudo bem? Então, primeira face. A oferta é o quê? Um presente para Deus. Tá claro isso? Um presente de quê? De reconhecimento e gratidão. Segunda face, vamos lá. O presente, a semente também é uma semente para o próprio futuro. Quando você faz na vida do outro, na verdade, você está plantando na sua. Você acredita nisso? Não. Acredita mesmo? Pergunta para o teu irmão, tu acredita? Que o que você faz na vida dos outros está plantando na sua própria vida? Faz? Certo. Provérbios capítulo 19, verso 17 diz: ao Senhor empresta. Segure. Ao Senhor empresta. Pergunta para o teu irmão, já emprestou para Deus? Eu nem sabia que isso era possível, pastor. Leia a Bíblia. Está na Bíblia. Ao Senhor empresta quem? O que se compadece, o que tem dó, o que tem, né? Eu vou chamar pena mesmo, eu não gosto dessa palavra, mas compadecer é isso, é você sentir a dor daquela pessoa, o que se compadece do pobre. Ele, Deus, lhe pagará o seu benefício, ele vai pagar os juros, porque Deus não fica devedor de nada a ninguém. Se você faz por quem não pode, não espere dessa pessoa coisa alguma. Deus vai te recompensar. Mas a pessoa ingrata, pastor, a pessoa nem obrigado disse. Irmãos, eu já passei por isso muitas vezes, de fazer o meu máximo e não receber nenhum obrigado. Só para dizer para você, eu já fui convidado a pregar em lugares onde eu tive o curso todinho sozinho, nem obrigado. No final do culto os irmãos deram. Teve uma vez que eu fiquei até com raiva, que estava tendo lanche, nem a coxinha me ofereceram. Eu falei, miserável, povo miserável, nunca mais vem aqui. Vou nada. Eu gastei gasolina, passei a semana toda estudando a Bíblia, trouxe uma mensagem poderosa, um bocado de gente aceitou Jesus, um bocado de gente curada, nem coxinha ganhei. E estava coxinha com um caldo de cana, pastor. Deu uma vontade danada, e eu não tinha levado dinheiro. E eu para pedir, aí é dureza. Fiquei olhando para a coxinha e para o caldo de cana. Só com a vontade. Fui embora para casa. Também não volto mais não. Tá? Irmão, tem gente que não agradece não. Irmão, não agradece. A pessoa simplesmente acha que você tem obrigação. E aí, pastor? Faça, meu filho. Faça. Só faça. E deixe o resto com Deus. Tudo bem? Vamos correr aqui. 1 Reis capítulo 17. Eu não vou ter tempo de ler tudo. Só anote. Deus mandou Elias à casa da viúva. A viúva disse, eu só tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite. Estou aqui juntando uns cavacos, uns pedaços de madeira, uns galinhos. Vou preparar a comida, um bolo pequeno, para mim e meu filho. Vamos comer, depois vamos morrer de fome. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não é em casa não, é em canto nenhum, não tem mais nada. Vamos morrer de fome. Elias vai e diz para ela, faça o bolo, mas faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: da panela não vai faltar farinha, da botija não vai faltar azeite, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? E aquela mulher fez. Tem que ter muita coragem, irmãos. A última refeição, irmãos, às vezes eu paro para pensar, eu fico agoniado, eu fico quase doido, porque parece que o povo não entende isso. Era a última refeição de uma família. O cara chega lá e diz, faça primeiro para mim, representando o reino de Deus. Faz primeiro para mim. Se você fizer primeiro para mim, não vai faltar para você. A mulher fez. Elias estava ali numa condição, sabe, totalmente esquisita, estranha, porque um homem de Deus, um homem de bênção, está pedindo a uma mulher pobre e viúva. Mas na verdade, você tem que entender a coisa espiritual. Tem que entender a coisa espiritual. Porque ele não estava lá para tirar dela, ele estava lá para abençoá-la. Amém?
e ela acreditou em Deus, e ela fez, e Deus operou um milagre, irmãos. Diz o texto, se você continuar lendo, diz claramente: comeu ele, comeu ela, comeu seu filho, comeu a família por muitos dias, porque ela acreditou em Deus. Tem gente que não consegue fazer isso, se desprender e acreditar em Deus. Misericórdia. Quando você faz para o outro, é uma semente para o futuro. Eu estou falando de igreja? Eu falei igreja? O que eu falei? O outro. Faz pelo outro. Ajude o outro. Não importa se é grato ou se não é grato. Ajude o outro. Você está plantando para o seu próprio futuro. Vai chegar um tempo em que você vai precisar de ajuda e as portas vão se abrir. Você vai ficar bestinha. Sabe que o povo lá no sul entende quando a gente fala isso? Bestinha. Tá. O pessoal vai ficar sem entender. Como é que pode as coisas dando certo para você? Aí eles falam assim: menino, fulano tem sorte. Sorte. Ralei foi muito. Tive que acreditar em Deus em horas tremendas e difíceis. Sorte coisa nenhuma. Foi Deus. Sempre foi Deus. Amém? Rapidinho para encerrar, irmãos. Não sei não, mas eu estou pensando que esse escudo deveria ter 3 horas. Eu preciso de alguém para plantar. Eu preciso de uma semente perfeita. Mas essa semente perfeita precisa estar numa terra fértil e bem cuidada. Tem gente que só... Eu digo isso, Jesus. Irmão, tem gente que gasta tempo cuidando de terra infértil. Tem gente que pega boa semente e planta em terra estéril. Planta em terra fértil, meu filho, e bem cuidada, que aí você está fazendo o investimento correto. Amém? Irmãos, a palavra que é usada na Bíblia é sementeira. Anote isso, sementeira. Entenda a sementeira como uma porção de sementes. É aquilo que a pessoa separa em um silo, ou sei lá onde, para guardar sementes, sementeira. Mas também nós podemos dizer que é aquele período de plantar, também é sementeira. Então tanto a semente física quanto o ato de jogar a semente no chão é sementeira. Deu para entender? Está claro isso? Voltando a 2 Coríntios, diz claramente que Deus vai multiplicar a vossa sementeira. Como é que você entende isso? Se eu estou explicando que sementeira tanto é o silo, é o depósito, quanto é o período de plantação, o que é que você entende quando eu falo que Deus vai aumentar, multiplicar a sua sementeira? Tem alguém inteligente aí, irmão? Se eu aumento o depósito, significa o quê? Que a minha colheita está maior. Se eu aumento o período de plantio, significa que a minha colheita foi maior. Se a minha colheita anterior foi maior, estou plantando mais agora, o que isso significa? Esse é o projeto de Deus. Porque não é assim na minha vida, pastor? Porque nós barramos. Nós vamos poldando a lei da semeadura. Ou investimos em terra estéril, ou recolhemos a semente e não replantamos, ou não esperamos o tempo certo do plantio, ou não esperamos o tempo certo da colheita. É fato que quando estamos em dificuldades, se não for uma prova, toque no seu irmão e diga: pode ser uma prova. E quando estamos na prova e nada disso vale a vontade de Deus. Amém? Você pode estar fazendo tudo certo e Deus decidiu provar a sua fé. Olha. Pastor, por quê, pastor? Logo eu, tem tantos aí. Porque quando Deus quer provar a sua fé, quer mudar você de nível. Provar para ser aprovado.